Fala, galerinha guerreira! Continuando aí com a análise das escolas literárias, dos estilos de época, né? Nós chegamos na poesia brasileira contemporânea. Lembrando que o que nós estamos chamando de contemporâneo é a produção literária da última década do século XX e agora o início do século XXI, aí, nessas primeiras duas décadas do século XXI. Estou gravando essa aula aqui no final de 2020. Esse termo contemporâneo, ele é meio controverso, né? Alguns autores consideram literatura contemporânea tudo que se produziu na segunda metade do século XX até os dias atuais. E aí fica meio complicado, né, gente? Porque quando você pensa em contemporâneo, você está pensando em alguém que está vivo, produzindo até hoje, né? Contemporâneo ao nosso tempo. E aí, se você pegar os autores que tiveram seu auge ali na década de 60, 70 e 80, a maioria deles já morreu. Tá? Então a gente resolveu dividir, né? Nós trabalhamos a produção literária dos anos 60, 70 e 80, nós chamamos aí de pós-moderno, né? Depois ali do terceiro tempo modernista, e estamos considerando aí os autores que tiveram a sua produção mais acentuada aí no final do século XX e agora no século XXI como sendo contemporâneo. O que nós vamos fazer aqui é um breve comentário sobre os principais autores e as principais obras da poesia brasileira contemporânea. Obviamente nós temos uma diversidade muito grande, né? Vamos selecionar alguns para a gente comentar. A primeira pergunta que sempre me fazem é: existe uma escola ou estética literária padrão para toda a produção poética contemporânea? E a resposta, repetindo, é não. Tá? Você não tem um conjunto de características, nem temáticas, nem estilísticas, que sejam comuns a todos os autores, a todas as produções contemporâneas. E você sabe que uma escola, uma estética literária é composta exatamente por esse conjunto comum, né, de características temáticas ou estilísticas. Quando eu falo se o autor é romântico, é porque ele tem tematicamente e estilisticamente características que o identificam com o romantismo. Na contemporaneidade, você tem no máximo assim grupos, né, tendências em determinados períodos e tal. Você não consegue ter características que sejam comuns a todos os autores e a todas as obras. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar algumas tendências, né, que são mais comuns nesses autores e depois vamos aprofundar alguns deles. Então, como eu falei, o que você tem aqui é uma grande diversidade de temas e estilos. Ao mesmo tempo, nós temos também a prevalência, né, ou a continuação do experimentalismo, que é uma característica muito própria do modernismo, né, iniciada lá na Semana da Arte Moderna, nas vanguardas e tal, no início do século XX, e ao mesmo tempo a retomada da tradição. Tá? Então são duas coisas que a gente observa na poesia contemporânea. Alguns autores fazendo poesia bastante experimental, buscando novas formas de expressão, né? Tanto na questão formal, tanto na temática, né? No estilo geral. E alguns outros retomando formas tradicionais, fazendo sonetos, por exemplo, né? Com métricas e rimas regulares e tal. Ou a mistura dos dois, que também é bastante comum. Mesmo retomando formas clássicas tradicionais, incorporando aí algumas experiências extremamente modernas, extremamente contemporâneas. Também é uma característica desse período a metapoesia. Não é novidade, não é exclusivo. Tá? Metapoesia é a poesia falando da própria poesia. Tá? É você usar a poesia para comentar, para discutir, para explicar, para aprofundar a própria poesia. Vem de metalinguagem. Tá? Então, eu sempre falo, né, que com o advento da modernidade, nós estamos falando aí desde lá do final do século XIX, início do século XX, né, com as primeiras invenções tecnológicas, o automóvel, a eletricidade, a energia elétrica, a urbanização, depois a chegada do cinema, da internet, da televisão, até os dias atuais, né? Nós temos a poesia como um dos elementos
que mais precisou se adequar, se adaptar. Porque a poesia, gente, ela exige algumas peculiaridades, tanto para a criação quanto para a degustação dela, né? A poesia, ela exige uma introspecção muito grande, né? A busca de um momento único, de um momento consigo mesmo, né? De penetrar na própria alma, buscar a sua essência, num ambiente silencioso, calmo, tranquilo, com tempo, né? Não pode ser apressada e tal. E quem tem isso hoje para produzir ou para consumir poesia? Então a poesia cada vez mais ela tem tentado, né, se adequar a essa realidade moderna. E a discussão sobre a própria poesia, né, sobre a essência dela, sobre a função dela no mundo moderno, né, é constante ao longo de todo o século XX e continua aí dentro da literatura contemporânea. Temos também a temática social, e aí você vai dizer, mas isso também não é novidade, professor. Temática social nós sempre tivemos desde que existe a arte literária e tal. Concordo, só que eu fiz questão de colocar aqui, ó, temática social atual. Você há de concordar que a abordagem da temática social hoje, 2020, é bem diferente de uma abordagem de temática social no final do século XIX, no início do século XX, na metade do século XX e tal. Então é isso que você tem que entender, tá? A temática social é a mesma, só que dentro de uma abordagem atual, né, do que está acontecendo, os temas que estão acontecendo hoje em dia. Temos ainda críticas à sociedade tecnológica e consumista. Isso talvez seja a coisa mais contemporânea aqui. Nos últimos anos, aí, nas últimas décadas, a arte tem se voltado muito para discussão, né, para análise, para compreensão dessa sociedade extremamente tecnológica, principalmente depois do advento da internet, das redes sociais, do celular, do smartphone, né? Isso nós estamos falando dos anos 90 para cá. Então, essa discussão sobre essa realidade tecnológica e ao mesmo tempo consumista, né? Que se acentuou esse espírito consumista com a ajuda dessa tecnologia, isso tem se tornado um tema de discussão em vários segmentos artísticos. A poesia não vai ser diferente. Lembre-se, o artista ele tem uma sensibilidade maior, ele tem um olhar mais, digamos assim, fino para ir além da aparência, né, ir mais fundo na observação desse comportamento social e transformar isso em arte para reflexão, para mexer com as emoções humanas aí. Vamos dar uma olhadinha em alguns dos principais destaques da poesia contemporânea aí. E nós vamos começar com o Ferreira Goulart. Tá? O Ferreira Goulart, gente, ele não é contemporâneo quando eu estou gravando essa aula, né? Porque ele morreu já em 2016. Mas o Ferreira Goulart, ele destaca-se muito na literatura a partir da década de 80. Né? Ele conseguiu, na verdade, assim, há uma espécie de divisor de águas na poesia dele, que é exatamente esse poema Sujo, né? É um poema longo, compõe um livro inteiro, chamado Poema Sujo. E a partir daí, esse poema é da década de 70, metade da década de 70, a partir daí ele tem uma poesia mais madura, né? Ele chega na sua maturidade artística e tal. E aí ele se integra perfeitamente a esse universo tecnológico, esse universo moderno, né? Ele começa a produzir, né, uma arte que se integra com os meios tecnológicos, muito antenado nessa realidade, nessa discussão da realidade contemporânea. Então, é justo considerá-lo aí um poeta contemporâneo, embora ele já não esteja mais entre nós. E aqui você tem um pequeno fragmento do Poema Sujo. Como eu falei, esse Poema Sujo foi produzido durante o tempo em que ele estava no exílio. Tá? Ele acabou se indispondo com o governo militar, né, da década de 70, da ditadura lá,
e acabou se exilando. Então, quando ele estava na Argentina, ele acabou escrevendo esse poema, e esse poema possibilitou, inclusive, a volta dele para o Brasil. Foi publicado aqui com auxílio aí de colegas como Vinícius de Moraes, Augusto Boal e tal. E ele acabou voltando para o Brasil, até pelo prestígio, né, que esse poema trouxe a ele. Foi muito bem aceito pela crítica e tal. Como eu falei, um poema longo, tá? Chamado de poema sujo exatamente porque acaba tendo uma linguagem muitas vezes chula, e é um poema que o coloca, né, numa situação típica de poesia contemporânea, uma poesia mais profunda, uma poesia mais reflexiva, né, de uma abordagem mais ampla, que vai buscar elementos lá da sua infância no Maranhão, que passa pela discussão política, social, cultural, econômica do Brasil da época, para a própria angústia existencial do ser humano. Então, uma obra bem ampla, bem complexa e muito incisiva, muito objetiva, muito direta, né? Que acabou trazendo bastante fama para esse autor aí. Dá uma olhada no fragmento inicial. Turvo, a turva mão do sopro, contra o muro, escuro, menos que escuro, menos que mole e duro, menos que fosso e muro, menos que furo, escuro, mais que escuro, claro como água, como pluma, claro, mais que claro, coisa alguma e tudo, ou quase, um bicho que o universo fabrica e vem sonhando desde as entranhas, azul. Azul era o gato, azul era o galo, azul o cavalo, azul teu cu. Então observe, é uma poesia que tem esse aspecto experimental, né, esse jogo linguístico e tal, e ao mesmo tempo uma certa complexidade, né, nas reflexões que ele faz, como eu falei, abordando aí temas os mais diversos possíveis. Um outro autor que tem se destacado bastante na contemporaneidade é o Arnaldo Antunes, exatamente o membro do grupo Titãs. Tá? O Arnaldo Antunes, que muitos só conhecem como cantor-compositor, né, do grupo Titãs, tem se consolidado como um dos grandes poetas brasileiros contemporâneos. Você sabe que os Titãs já é um grupo bastante original, inovador, experimental, né? Principalmente nas letras das suas músicas, mas também no ritmo, né? Das suas composições aí. O Arnaldo Antunes era um dos principais letristas, digamos assim, do grupo. E ele acabou enveredando para uma carreira solo que, como eu disse, vem se consolidando. Uma das suas obras mais conhecidas aí é essa aqui, ó, Agora Aqui Ninguém Precisa de Si. E aqui você tem um exemplo de um poema dele, cobrado recentemente no Enem aí, da sua memória. Olha só. Mil e muitos outros rostos soltos pouco a pouco apagam o meu. Você deve estar estranhando assim, poxa, como que esse professor consegue ler esse poema nesse formato aí? Eu já li esse poema várias vezes, mas eu queria chamar a atenção exatamente para esse formato. O que você tem aqui, gente, é uma poesia com forte influência do chamado concretismo ou neoconcretismo, aquela poesia que rompe com o modelo tradicional do verso, né? Aquele verso na horizontal, né? Que você lê da esquerda para a direita, e as palavras, né, vão se fragmentando, formando uma coluna na vertical. Tá? E essa é uma marca muito característica da poesia do Arnaldo Antunes, né? O chamado neoconcretismo, ou seja, uma poesia de forte apelo visual, né? Uma poesia que procura usar, né, tanto da palavra quanto do verso para criar imagens que têm sentido, né? Que fazem parte do significado do poema como um todo aí. Uma outra poeta que eu queria chamar a atenção de vocês é essa aqui, Angélica Freitas. Vejo que ela é bem novinha, né? Ela nasceu na década de 70, é gaúcha de Pelotas, né? Mas já trabalhou aqui em São Paulo também, na Folha e tal. E a sua obra mais conhecida, que esteve recentemente indicado como leitura obrigatória da Federal de Santa Catarina, é essa aqui, ó. Um útero é do tamanho de um punho. A Angélica Freitas faz uma poesia
bastante simples, né? Tanto na temática quanto no estilo, na linguagem e tal. E o que a gente percebe como característica marcante nela é exatamente uma poesia que questiona a discriminação de gênero. Tá? Então, uma poesia que se posiciona, se coloca discutindo, né? Recriminando essa desigualdade que existe das mulheres em relação aos homens na sociedade contemporânea. Só que não é uma poesia, como eu diria, ativista, panfletária, sabe? Aquela poesia que vai pra rua, apesar do título, né? Porque se você pensar assim, um útero é do tamanho de um punho, quando ela fala em punho, ela está falando do punho fechado, né? Que é símbolo de luta. Tá? E a poesia dela, o livro como um todo, tem mais ou menos essa coisa mesmo, né? De não ficar calada, de chamar atenção, né? Para essas injustiças sociais cometidas aí na discriminação de gênero. Porém, não é aquela coisa rançosa, não é aquela coisa amarga, né? Briguenta e tal. Na verdade, ela faz isso com muita ironia, com um sarcasmo irônico, uma certa sutileza extremamente inteligente. Como, por exemplo, neste poema, nesse fragmento de poema, né, que eu destaquei para vocês, o poema chama O Livro Rosa do Coração dos Trouxas. Dá só uma olhada no texto. Ó. As mulheres são diferentes das mulheres, pois enquanto as mulheres vão trabalhar, as mulheres ficam em casa, lavando a louça e criam os filhos. Mais tarde, chegam as mulheres, estão sempre cansadas, vão ver televisão. Aí você fala assim, poxa vida, não entendi isso aí. As mulheres são diferentes das mulheres? Enquanto as mulheres vão trabalhar, as mulheres ficam em casa? Se você não entendeu, basta você parar um pouquinho e pensar no jogo sutil de palavras. Tá? Quer dizer, a ideia é justamente chamar a atenção. Se você fosse ler como deveria ser lido, né? Você teria que ler assim, ó, os homens são diferentes das mulheres, pois enquanto os homens vão trabalhar, as mulheres ficam em casa, lavando a louça e criam os filhos. Mais tarde chegam os homens, estão sempre cansados, vão ver televisão. Então observem como é extremamente criativo, né, inteligente e ao mesmo tempo sarcástico, debochado, essa coisa de eliminar a palavra homem, né, e manter só a palavra mulher, porque a ideia é justamente mostrar que não há diferença. Tá? Que não tem por que haver discriminação entre mulheres e homens aí. Então é esse tipo de poesia que faz a Angélica Freitas. Uma outra poeta que tem se destacado muito, né, na contemporaneidade aí é essa Lucy Collin. Tá? O livro A Palavra Algo atualmente está indicado como leitura obrigatória, tanto na UEL quanto na UEM, lá no Paraná. Aliás, a Lucy Collin é professora de literatura na Universidade Federal do Paraná. Mas não é por isso que ela está sendo destacada, né, nos vestibulares do Paraná. Ela está sendo destacada porque ela realmente é um dos grandes talentos que nós temos aí na literatura contemporânea, na poesia contemporânea. E a Lucy Collin, ela tem uma formação na música. Ela já deu aula, né, de piano, é percussionista, participou de orquestras e tal. Então a poesia dela tem muito esse jogo com a sonoridade. A exploração da sonoridade é uma marca muito característica da poesia dela. Assim como também é uma marca característica na poesia dela a intertextualidade paródica. Ou seja, construir um poema a partir da paródia feita em cima de um poema, geralmente um poema clássico, tanto da literatura nacional quanto da literatura estrangeira. Por exemplo, esse poema aqui dela chama Meus 8 Anos e remete, até no próprio título, ao famoso Meus 8 Anos do Casimiro de Abreu. Tá? Olha como ela coloca, ó, a aurora da minha vida, hora, ida, os anos trazem ais. Não tem como você não relacionar, né, com aquele famoso início dos meus 8 anos, né? Ó, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais, do Casimiro de Abreu. Só que observem, gente, que não é simplesmente a paródia. Para começar, essa caixa alta aqui não é um preciosismo da minha parte, não. Isso é a estrutura da própria autora.
tá? É como se fosse uma coisa assim mais gritada, lembra um pouco a eloquência que era muito própria do romantismo, né? Aquela coisa dramática, eloquente e tal. E observem a distribuição gráfica. Então, ao mesmo tempo que você tem a paródia, você tem também a criatividade, né? Essas pausas que ela faz no meio, meio que para chamar atenção, né? Para a sonoridade que o texto causa, né? E dar um tempo meio que para reflexão, né? O efeito das palavras, aurora da minha vida. Hora, ida. Os anos trazem ais, né? Essa relação com a saudade, com a dor da saudade e tal. Então você tem uma poesia que, ao mesmo tempo que retoma, né, a tradição de forma paródica, não deixa de ter o trabalho de criatividade, né, de experimentalismo, que é muito próprio também da contemporaneidade aí. E aí tem mais alguns autores que eu queria simplesmente citar para vocês aqui. Como eu falei, não dá para a gente lembrar de todos, falar de todos, né? Alguns que estão assim mais frequentemente sendo cobrados aí nos vestibulares que cobram literatura contemporânea, principalmente o Enem. O Armando Freitas Filho, tem um livro dele chamado 3x4, que está sendo bastante elogiado pela crítica. O Sérgio Vaz, com o seu Colecionador de Pedras, também uma obra muito elogiada. O Antônio Cícero, com o seu Porventura. E assim por diante, gente. Como eu falei, não tem como a gente trabalhar todos os autores da contemporaneidade. Até porque o que eu estou chamando de contemporâneo agora, né, daqui a alguns anos esse vídeo fica defasado, né? Outros autores acabam surgindo, se destacando e tal. O que eu queria realmente chamar a atenção é isso. Você não tem uma unidade temática e estilística para todos os autores, mas tem algumas marcas que você percebe, né? A presença do experimentalismo, né? De buscar a originalidade, às vezes resgatando vanguardas, como é o caso do concretismo, do neoconcretismo e tal, a retomada de modelos clássicos, né, na sua forma tradicional ou na sua forma adequada à contemporaneidade, e principalmente essa discussão sobre elementos atuais, né, o consumismo, a tecnologia, o isolamento das pessoas, né, a necessidade de integração cada vez mais exigida como fonte de felicidade, ou pelo menos cada vez mais vendida como fonte de felicidade, principalmente para os jovens e tal. Então, são esses temas, muitas vezes polêmicos, que acabam sendo abordados pelo olhar sensível dos nossos poetas contemporâneos. Certinho? Eu aguardo você na próxima aula. Um abraço!